Olá pessoal, hoje estou aqui para responder a pergunta: o Dante Mantovani é terraplanista? Essa imputação foi feita aí na época que eu assumi a presidência da Fundação Nacional de Artes, juntamente com aquela outra falácia que eu já desmoralizei, que eu já denunciei, da questão do rock. Inclusive vou deixar aqui o link para vocês assistirem o vídeo sobre o rock, tá? O que eu penso verdadeiramente sobre o rock está nesse vídeo que vocês vão ver aqui, clicando neste link. Mas enfim, eu sou terraplanista agora. O pessoal me chamou disso aí o tempo todo e eu vou explicar para vocês por que eles fizeram isso. Em primeiro lugar, o que vocês precisam saber, vocês não sabem, ou talvez a maioria de vocês não saiba, é que eu tenho uma grande qualificação acadêmica. Eu fiz uma graduação em música aqui no Brasil, numa universidade estadual. Eu fiz uma graduação em regência orquestral numa universidade lá da Espanha. Eu fiz uma especialização em filosofia política. Eu fiz um mestrado em linguística. Eu fiz um doutorado em estudos da linguagem, trabalhando a similaridade em 3 linguagens, na filosofia, na literatura e na música, no que diz respeito à forma ensaística. Sou autor de livros publicados no Brasil, sou autor de prefácios de capítulos de livros publicados na Europa. Então, artigos científicos, artigos de jornal em vários jornais brasileiros. Então, pessoal, o que acontece? Eu não poderia ser desconstruído pela esquerda com a habitual narrativa que eles usam para as pessoas de direita ou conservadoras, de que essas pessoas não têm qualificação para exercer os cargos da cultura. Então, a minha presença dentro dos quadros da Secretaria Nacional da Cultura quebrava totalmente a narrativa esquerdista, tá? De que a direita não tem quadros suficientemente qualificados, não tem quadros técnicos, certo? Que só a esquerda tem esses quadros técnicos. Não é uma maravilha isso, gente? Então, pessoal, por que tentaram me desqualificar? Porque a minha qualificação acadêmica, tá? Não vou nem colocar outras qualificações que eu tenho também como gestor, experiência na iniciativa privada, né? Como administrador de empresas, como empresário, como maestro, regendo diversas orquestras, diversos corais, criei orquestras, criei corais, dirigi orquestras no Brasil, dirigi orquestras na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Isso tudo impossibilita a narrativa esquerdista de prosperar. Vocês estão entendendo? De todos os quadros da direita que foram nomeados na Secretaria da Cultura, no governo Bolsonaro, eu sou a pessoa que tem a maior qualificação acadêmica, a maior qualificação técnica para a gestão da coisa pública nas artes. Não estou desmerecendo outras pessoas. Aqui, por exemplo, quem tem doutorado dessa turma em arte, especificamente em arte, apenas eu, não tem outras pessoas. A esquerda tem um monte de gente com doutorado, com mestrado, com MBA, com experiência em iniciativa privada, que eles têm todo um network. E eles argumentam que eles têm que ficar para sempre dentro do Estado, dentro da cultura federal, porque eles têm pessoas qualificadas. Então aqui eu, Dante Mantovani, quebrando completamente a narrativa deles, simplesmente com a minha biografia. Então o que eles precisavam? Eles precisavam de alguma coisa para desconstruir, para descredibilizar a minha pessoa perante a opinião pública, perante a própria direita. E eles conseguiram fazer isso com maestria, porque a direita caiu igual patinho nessa imagem ridícula e imbecil que criaram de mim. Primeiro, como se eu fosse um débil mental que fala que o rock é coisa do demônio, que é uma imagem estereotipada, inclusive que fez sucesso em filmes de Hollywood, filmes vários aí que mostram aqueles pastores evangélicos que falam que o rock é do diabo, que são preconceituosos, que não sabem misturar, separar o joio do trigo, que não sabem fazer diferenciações, filigranas, nuances. Quando eu citava lá um livro falando sobre o rock, eles colocaram como se fosse uma declaração minha. Com a Terra plana, o que eles fizeram? Enfim, vamos falar da Terra plana, tá? Se eu sou realmente terraplanista, como eles falaram. Eles tentaram me descredibilizar, me associando a ideias que o senso comum considera por ridículas e estapafúrdias. Por exemplo, essa ideia da Terra plana, que todo mundo aprende na escolinha, quando tem 11 anos de idade, que a Terra é o quê? Esférica. Então, a própria ideia da Terra plana é ridicularizada. Por isso que foram me associar nisso. E por quê? Porque eu, como todos sabem, sou aluno, sou amigo, sou admirador, sou leitor do professor Olavo de Carvalho há muitos anos. Não tem problema nenhum de falar isso aqui,
porque muito do que eu sou hoje eu devo de fato ao professor Olavo, que me auxiliou muito a ficar mais inteligente. E por quê? Porque ele é um professor de filosofia. A filosofia serve para isso, para deixar a gente mais inteligente. Por isso que a gente não pode ter uma postura fechada, né? A postura de burro que não está aberto a discutir os assuntos. Muito bem, o professor Olavo de Carvalho começou uma discussão aí sobre a questão da Terra plana, baseado naturalmente em argumentos científicos e filosóficos. Eu, como um aluno, como uma pessoa ativa que sempre conversa com o professor Olavo, participei desse diálogo, dessa conversa. Em primeiro lugar, o que precisa ficar claro? O professor Olavo mesmo já disse que não é terraplanista. Ele apenas estava discutindo a ideia. Discutir uma ideia não faz da pessoa adepto dessa ideia. Isso deveria ser algo elementar e básico para quem tem o mínimo de domínio da lógica. Quem tem o mínimo de domínio do próprio intelecto. Então, por exemplo, se eu estou falando, se eu vou discutir a pena de morte aqui, não significa que eu seja favorável à pena de morte. Eu estou discutindo a pena de morte. Você consegue entender a nuance? Mas não, eles falaram, o Dante Mantovani é terraplanista. Por quê? Porque ele é aluno do Olavo de Carvalho, que também é terraplanista. Isso é uma clássica falácia, tá? Uma falácia que é o quê? Uma sacanagem verbal da esquerda, que é a falsa associação. Tentaram fazer isso com o Bolsonaro, associando-o ao nazismo. Por quê? Porque o Bolsonaro é militar, é de origem militar, trabalhou no exército. Ora, o nazismo tinha lá o exército nazista. Logo, Bolsonaro é nazista. É esse tipo de falácia, de falsa associação que fizeram com o Bolsonaro, que fizeram comigo. É o tempo todo a esquerda fazendo isso. Por quê? Porque eles são mentirosos e são canalhas desonestos, que não têm condições de argumentar de uma maneira honesta, concatenada logicamente e em busca da verdade, porque a esquerda não trabalha com a verdade, eles trabalham com a mentira. Eles são adeptos do pensamento revolucionário, que consiste exatamente numa inversão da realidade. Então eles invertem a realidade, a torta direito, conforme a finalidade deles. E a finalidade deles naquele momento era o quê? Me descredibilizar. E eles usaram esse recurso que qualquer pessoa inteligente percebe que é uma fraude, mas a maioria das pessoas é desatenta e acaba tomando dito pelo não dito. Disse no outro vídeo sobre o rock, vocês podem assistir no botãozinho aqui, que o presidente Bolsonaro pediu para não responder ataques da mídia. E eu fiz isso, não respondi. E eu estou respondendo agora, porque eu fui obediente à ordem do presidente. Não respondi. Estou respondendo só agora, porque já faz um mês que eu saí do governo. Quando a gente discute um assunto do ponto de vista filosófico, até do ponto de vista científico, isso não faz com que nós sejamos adeptos da ideia discutida. Isso vale também para o caráter das pessoas. Você não conhece a pessoa, você não pode falar que a pessoa é tal coisa ou não é. Vocês podem procurar nessa internet, revirar toda essa internet aí. Eu nunca falei assim, sou terraplanista, nunca falei isso. Eu participei de uma discussão. Discussão se colocam argumentos racionais, pró, contra, enfim. E outra, o que eu vou falar para vocês aqui? Eu repito e reitero com todas as letras, tá? Para vocês entenderem de uma vez por todas que eu não sou terraplanista, tá? Eu não sou nenhumista. Eu sou uma coisa apenas, eu sou cristão. Eu acredito só em uma coisa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de ista, terraplanista, comunista, taxista, marxista, eletricista, isso para mim é coisa de gente sem intelecto, que precisa se filiar num movimento para ser alguma coisa. Eu sou um indivíduo e eu só presto contas a Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. É a única coisa em que eu acredito. Então quando alguém quiser falar o que eu sou, o que eu acredito, eu só acredito em uma coisa, só uma coisa eu acredito, é em Deus. Então, meus queridos, que tenha ficado suficientemente claro, eu não sou terraplanista, eu não sou geofísico. Isso é algo que quem discute são os geofísicos, são os cientistas lá das ciências exatas, das ciências da Terra. Eu discuto o quê? Arte. Eu sei trabalhar com arte, eu sei gerir arte, eu tenho qualificação para gerir arte. Eu sou maestro, eu sou doutor em estudos da linguagem, eu sou um administrador, eu sou um gestor cultural. Eu não tenho nada a ver com o negócio de formato da Terra, se ela é plana, se ela não é. Então, pessoal, por favor, façam aí justiça agora, principalmente você que saiu repetindo de uma maneira precipitada, desavisada e irresponsável que Dante Mantovani é terraplanista. Divulgue para todos, por bem do amor
da justiça e da verdade. Se você gostou desse vídeo, então, inscreva-se aí no canal. E, como já disse, compartilhe para desfazer essa mentira e esse assassinato de reputação que foi feito a meu respeito por conta de pessoas absolutamente irresponsáveis, despudoradas e despidas de qualquer senso moral. Forte abraço, então. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.